indicado na liturgia, abram suas Bíblias no livro de Neemias. Nós leremos o capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, do verso 8. É uma narrativa, um texto um pouco longo, e peço que os irmãos leiam com atenção, com reflexão, para que seja muito mais proveitoso a palavra de Deus, seja muito melhor analisada ao lermos com reflexão. Neemias 1, de 1 até o capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se o seu servo puder... Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi, para estabelecer o seu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá? E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela
que fica junto ao templo, para que os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Vamos orar, irmãos. Senhor, peço que os irmãos me perdoem se por alguns momentos eu tiver alguma tosse, mas estou por uma crise de tosse. Irmãos, Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um povo para si. Escolheu um povo que carregaria a identidade dele. Deus escolheu um povo para que todas as nações reconhecessem quem Deus é através desse povo. E esse povo foi criado. Ao longo do tempo, esse povo foi sendo abençoado, foi sendo conduzido por Deus, foi sendo ensinado por Deus no que consistia a sua identidade. Passando pelo Antigo Testamento e chegando até os dias de hoje. Hoje, aqui, nos encontramos como um povo que Deus escolhera antes da fundação do mundo. Os cânticos espirituais trouxeram um pouco essa ideia do que é ser povo de Deus. É um povo escolhido. Muitas vezes fazemos uma dicotomia, uma separação entre o Antigo Testamento e a nossa vida de hoje, mas quando falamos do povo de Deus, estamos falando de um único povo. Se no Antigo Testamento havia uma concentração geográfica e, de certa forma, relacionada a uma certa nação, nos dias de hoje, irmãos, por meio do sacrifício de Cristo, a salvação chegou até nós. Romanos fala: quem é o novo Israel? Aquele a quem Deus escolheu, aquele por quem Cristo morreu. E hoje nos encontramos aqui como povo de Deus. E esta é a questão que iremos trabalhar hoje, irmãos. Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade do povo de Deus? E quais são os perigos e bonanças relacionados à identidade do povo de Deus? Neemias recebe uma notícia que lhe deixa muito triste. Vemos aqui que a notícia recebida por Neemias quase que o faz desfalecer. Esse sentar-se e chorar é um termo no original que é como se a pessoa estivesse desmaiando, convalescendo. Quando você recebe uma notícia muito forte, quando você recebe algo que você não consegue sustentar, você não consegue ficar em pé ao ouvir aquela notícia. Creio que vocês já devem ter. Eu já tive uma notícia assim, que minhas pernas bambearam e eu não consegui ficar em pé. Uma por motivo de tristeza e outra por motivo de alegria. Mas emoções fortes que fazem as nossas pernas bambear. Era isso que aconteceu com Neemias. Mas para isso precisamos entender um pouco de onde Neemias está inserido. Neemias é um dos poucos livros que é narrado na primeira pessoa, ou seja, nós temos a oportunidade de ouvir a pessoa que viveu narrando os fatos que ocorreram sobre ela mesma. Os evangelhos são também contados por pessoas que viveram, mas contando a respeito de Cristo. Neemias, Esdras, nós temos essa oportunidade, alguém contando aquilo que ele viveu. E Neemias está inserido num contexto, irmãos, de cativeiro. O povo de Deus se rebelou contra Deus. Desde a sua criação, o povo de Deus vem se rebelando contra Deus, e Deus, em sua misericórdia, restaura seu povo, e o povo novamente cai em corrupção. O livro de Reis nos ajuda muito a entender isso. Levanta-se um rei que fazia a vontade de Deus, e outro rei que não fazia a vontade de Deus, e assim sucessivamente. O reino de Israel, dividido entre as 10 tribos do norte, se corrompeu e foi destruída pelo povo assírio. Restou o reino do sul, com 2 tribos, e passados os anos se corromperam também, de forma que foram dominados, foram devastados pelos babilônicos. E Deus promete por meio de Jeremias que isso iria ocorrer e que iria durar por cerca de 70 anos essa angústia. Então temos Daniel, que passa por esse momento, e temos Neemias também, que está passando pelo final dessa passagem. Então, não podemos ter somente como tristeza de Neemias o fato da notícia em si.
Porque essa notícia, na realidade, era uma notícia de certa forma velha. Já está no final do cativeiro. Então Neemias já sabia que os muros estavam derrubados. Os muros não tinham acabado de serem derrubados. Já se passava mais de 100 anos que isso havia ocorrido, os intentos contra Jerusalém. Os portões já estavam queimados há muito tempo. A questão, meus irmãos, é o que isso significou para Neemias. Uma notícia antiga, certamente, mas um sentimento novo no coração de Neemias. Neemias percebe a contradição da identidade do povo de Deus. Neemias percebe como aquela situação não condiz com a identidade do povo de Deus. Nós lemos em Deuteronômio com o Ciro quais eram as promessas que Deus tinha feito para o seu povo. No capítulo 4, versículo 34 e 39, Deus escolhe um povo para lhe pertencer. Dentre muitos feitos, dentre muitos sinais, Deus fala: eu te tirei de uma nação muito maior que a sua, para você possuir a terra dela. E agora Neemias via o seu povo sendo completamente subjugado, não tendo mais a posse de sua terra. Isso não faz sentido, não condiz com a identidade do povo de Deus. Essa era a tristeza de Neemias, ver que a promessa de Deus havia se cumprido na forma de castigo. Deus prometeu que se seu povo não honrasse, não obedecesse, seriam espalhados por toda a terra. Nosso irmão Ciro leu isso, espalhados. E Neemias agora via que isso acontecia. Certa parte do povo foi exilado, mas muitos outros que não foram exilados viviam à margem de Jerusalém, subjugados por outros povos. Neemias se entristeceu com a contradição que o povo de Deus estava com relação à identidade requerida por Deus. Irmãos, como eu disse, há só um povo de Deus. O povo de Deus não ficou parado no Antigo Testamento. Se hoje nós não temos muros e portões queimados para nos acusar de nossa contradição contra a identidade do povo de Deus, muitos outros fatores podem fazer isso. A nossa tristeza pode ser por causa disso, irmãos, por não conhecermos a identidade do povo de Deus. Como primeiro ponto, irmãos, para a restauração do povo de Deus, assim como o profeta, como Neemias irá contar em seu livro, Esdras, Neemias e Malaquias é o último relato de um reavivamento do povo de Deus no Antigo Testamento. Como povo geograficamente, após isso nós temos o período de silêncio e o Novo Testamento começa a nos narrar a vinda de Cristo. Estamos olhando aqui para o último acontecimento de um reavivamento do povo de Deus. E esse reavivamento se dá no livro de Esdras e Neemias. Vocês podem acompanhar que esse reavivamento se dá por uma motivação: a recuperação da identidade do povo. Quando Esdras volta para Jerusalém, depois Neemias também vai. O principal motivo para a restauração é o reconhecimento da identidade do povo. A hora que o povo reconhece qual é a identidade que deveria ter como povo de Deus, coisas grandes acontecem. Deus quer que sejamos seu povo, mas com a condição que Ele mesmo instituiu. Deus instituiu a identidade do seu povo. Deus afirmou qual seria a identidade do seu povo. Deus não faz considerações, Deus não faz barganhas com relação à identidade do povo que escolheu. Ele diz em Êxodo 19: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, serão a minha propriedade peculiar. Propriedade peculiar dentre todos os povos. É isso que Deus oferece a seu povo: ser uma propriedade peculiar, distinta, única. Mas se guardarmos as suas palavras e formos obedientes à sua vontade. Portanto, meus irmãos, o primeiro ponto para a restauração de nossa identidade como povo de Deus é conhecer o que essa identidade tem. Como podemos nos enquadrar se não conhecemos a identidade? E como iremos conhecer essa identidade? Pela mesma forma que Neemias conheceu,
Como Neemias pôde se entristecer ao ver a contradição? Porque ele conhecia a identidade. E como ele conheceu a identidade? Por meio da palavra. Vemos aqui que Neemias cita textos de Deuteronômio. Irmãos, será que temos buscado conhecer a identidade do Senhor da forma correta? Será que temos buscado a identidade do povo de Deus na palavra de Deus, como Ele a instituiu? Será? Ou será que temos nos contentado em ouvir quem Deus é através de boca de outras pessoas e nos satisfazemos com isso? Será que nos contentamos em vir domingo aqui à igreja, ouvir o seminarista ou o pastor falar e nos contentarmos em conhecer o nosso Deus através dos lábios de outras pessoas? Não digo que isso não seja válido. A igreja, corpo de Cristo, é uma forma de nos fortalecermos. Mas como você tem buscado reconhecer o seu Deus? Como você pode dizer que faz parte do povo de Deus se você usa termos, usa frases, pensamentos de outras pessoas que não vêm do seu próprio Deus? Vemos os pequenininhos respondendo das frases, né? Quem é Deus? O que Deus fez por você? Vemos adolescentes também com frases prontas quando perguntamos. Nós adultos também temos uma lista de respostas prontas. Mas será que nós vamos buscar o que essas respostas significam? Neemias teve essa consciência. Ao ver o seu povo, Neemias teve a consciência da humilhação que seu povo passara era única e exclusivamente por transgredir a identidade do povo de Deus. Porque o povo conhecia e transgrediu. Nós, irmãos, somos povo de Deus. O povo de Deus não ficou parado no Antigo Testamento. Nós cantamos aqui que somos raça eleita, sacerdócio real. De todas as tribos, povos e raças, aqui eu vejo isso. Raças diferentes, jeitos diferentes. Dizemos que somos povo de Deus. Defendemos esse nome. Mas temos a real consciência do que significa fazer parte do povo de Deus? Essa consciência se dá por buscar na palavra de Deus a sua identidade. Aceitar a sua identidade da forma com que a palavra de Deus nos diz que ela é. E respondermos a essa identidade, positivamente ou negativamente. Não há como você fugir de um relacionamento com Deus. Seja você crente ou não crente, não há como fugir de um relacionamento com Deus. A questão é como você responderá a esse relacionamento. De uma forma que condiz com a identidade do povo de Deus, ou de uma forma que não condiz com a identidade do povo de Deus. Então, se você não tinha essa consciência até hoje, digo a vocês, não há como fugir de um relacionamento com Deus. E se dizemos que somos povo de Deus, temos que condizer com as ações requeridas à identidade do povo de Deus. Mas Neemias não fica parado com tristeza. Neemias, ao ter a consciência da contradição da identidade do povo de Deus, naquele momento, ele admite a sua culpa. Neemias entendeu isso. Se você faz parte do corpo de Deus, admita a sua culpa. Admita que os seus atos o distanciam da identidade do povo de Deus. Os seus desejos, os seus pensamentos, as suas atitudes definirão a forma com que você está respondendo ao relacionamento com Deus. A culpa não é de Deus. Neemias deixa bem claro. No começo de sua oração, Neemias estabelece quem Deus é. Deus é aquele que é fiel à sua aliança. E se tem alguém que quebrou o relacionamento, esse somos nós, irmãos. Esse é o povo que se chama povo de Deus. É esse que quebrou a aliança com Deus. No versículo 7, Neemias fala um pouco sobre isso, dizendo: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Neemias conhecia a lei e se corrompeu. O povo de Deus conhecia a lei e se corrompeu. Irmãos, vivemos dias difíceis.
Vivemos dias em que a palavra pecado ou a palavra culpa cada vez mais é extraída de nossa sociedade. E eu quero dizer aqui especialmente para nós, que nos dizemos povo de Deus, porque aqueles que não acreditam nisso, é o que é esperado. Aqueles que não acreditam em um Deus santo, que requer de nós uma santidade, para eles, a coisa mais comum, o que nós devemos esperar dessas pessoas é isso, que o pecado seja algo insignificante, que a palavra culpa seja algo insignificante. Cada vez mais há uma procura pelos psicólogos, pelos tratamentos, para que algo seja descoberto, que não seja colocada a culpa das minhas atitudes em cima da minha característica. O que vemos na sociedade é cada vez mais isso. Pessoas que não querem admitir que a culpa é delas, ou é por alguma coisa biológica, ou é por alguma coisa da sociedade, né? Coitado do rapaz que matou uma família, ele não foi acolhido pela sociedade, ele não foi tratado bem, ele não teve uma escola. Irmãos, isso é o que é esperado daqueles que não fazem parte do povo de Deus. John MacArthur, em um livro chamado Sociedade Sem Pecado, afirma a respeito disso, que a consciência vista pelo mundo a respeito do pecado é como um defeito de uma pessoa sem autoestima. A sociedade vê isso. Pecado é algo de uma religiosidade medieval, algo opressor. Você falar de pecado é algo opressor, você está oprimindo. Essa é a visão do mundo. Mas ele completa que para nós, a culpa pelo pecado nada mais é do que um enorme dom de Deus dado ao seu povo. A consciência de que erramos contra o nosso Deus é um dom que Deus nos dá. Falamos aqui da sociedade. A sociedade vê o pecado dessa forma. Agora o problema, irmãos, é que o povo de Deus está começando a ver dessa forma também. O problema é esse, irmãos, que cada vez mais encontramos dentro do povo de Deus expressões como não é bem assim. Isso depende de como você encara a coisa. Veja bem, você tem que entender o meu lado. Ah, mas isso é pecado para você. Depende o que você entende por pecado. Depende o que você entende por igreja. Depende o que você entende por casamento. Depende o que você entende por julgo desigual. Depende o que você entende a respeito da lei imutável de Deus. É uma contradição, irmãos. É uma contradição que nós estamos recebendo dentro do povo de Deus. Cada vez mais o pecado vai se transformando como algo chato de se dizer, chato de se falar, chato de se mencionar. John MacArthur, nesse seu mesmo livro, relata um pouco sobre isso. A igreja, como um todo, está crescendo menos preocupada com o pecado e mais obcecada com a auto-isenção da autoestima. Remova a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da depravação humana e você invalidará o plano de salvação. Apague a noção da culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um Salvador. Destrua a consciência humana e você levantará uma geração amoral e irredimível. Se o pecado não é algo mais que dói aos nossos ouvidos, irmãos, essas são as consequências. Para que eu preciso de um Salvador? Se os meus pecados não me condenam? Para que eu preciso de um plano de salvação? Se eu não acredito na doutrina de que todos os homens são maus por sua essência? Temos assimilado dentro do povo de Deus estes pensamentos, irmãos. Temos cada vez mais nos saciados do famoso evangelho self-service. Vocês conhecem? É aquele evangelho que você vai e só pega aquilo que lhe interessa. É aquilo que você vai e pega somente o que você interessa. Como num bandejão. Não sei quantos de vocês têm essa oportunidade, mas onde eu trabalho é nessa forma. Então, toda a parte verde eu pulo,
E já vou direto para as outras coisas, né? Tem alguém que sempre almoça comigo, a minha esposa, e ela sempre fica, né? Pega o verde, pega o verde. Fala, não, só me agrada aquilo. Eu vou pegar só aquilo. Temos nos contentado com o evangelho self-service. E normalmente o que fica em nosso prato é o quê? Compreensão, amor. O que fica em nosso prato é tolerância. Isso são as coisas que pegamos no evangelho self-service. E deixamos de lado a justiça de Deus, a santidade de Deus, a imutabilidade de Deus. E saímos felizes e contentes com o nosso evangelho. Há outro termo que eu gosto, é um termo mais usado nos Estados Unidos, que são as igrejas cafeteria, onde você vai e escolhe o evangelho ao seu prazer, como se fosse uma Starbucks. Já existe uma onda de igrejas dessa forma, alguns de vocês, os mais jovens, devem conhecer, de certos movimentos que são montados realmente em cafeterias, para descontrair, para ser uma coisa mais não tão parecida com a igreja, para ser aceitável ao mundo, para não doer aos olhos do mundo. Isso, irmãos, talvez nós não estejamos percebendo. Nós estamos aceitando cada vez mais isso dentro do povo de Deus. Estamos cada vez mais sendo coniventes com esse tipo de evangelho fraco e que só atende os desejos do nosso coração. Não podemos, irmãos, não podemos. E é muito fácil de identificar o cristão que faz isso. Muitas vezes é só olhar no espelho. Muitas vezes nos deixamos nos levar por isso, por uma facilitação da identidade do povo de Deus. Eu prefiro uma identidade um pouco mais facilitada, com certas concessões. Eu não quero seguir a identidade do povo de Deus da forma com que ela foi instituída por Deus. Eu não quero admitir a minha culpa, eu não quero me arrepender do meu pecado, porque para isso eu vou ter que largar coisas que me agradam, eu vou ter que me abdicar. A grande pergunta, irmãos, é quando seremos povo de Deus pela identidade real do seu povo? Essa é a pergunta. Quando tivermos a consciência de como é a identidade de Deus, do povo de Deus, por sua palavra, quando admitirmos que as nossas falhas são o que fazem contradição à identidade de Deus, quando nos arrependermos destes atos e quando tivermos esperança na fidelidade do Senhor. Neemias está passando por esse momento. Ele tem a consciência da contradição em que seu povo se encontra. Ele admite a sua culpa, ele se arrepende, mas ele não para por aí. A fé na restauração por meio da fidelidade de Deus é o que move Neemias. E Neemias, irmãos, e os que estão, os seus contemporâneos, não tiveram o cumprimento da promessa. Hebreus fala que aqueles do passado creram na promessa, saudando-a de longe, mas tendo o sentimento de peregrinos nessa terra e almejando uma pátria que ainda viria. Esta é a fé de Neemias. Nas promessas que Deus já fizera ao seu tempo, como nós lemos com o irmão Ciro, isso era uma promessa de Deus para o povo. Neemias se agarrou nela. Primeiramente, tendo a certeza que havia corrompido a identidade. Vendo que as consequências foi o quê? O seu povo ser espalhado. Neemias já estava consciente disso, mas agora há uma mudança de trajetória. Neemias agora se agarra na segunda parte da promessa, na promessa de que aos que guardam a sua lei, Deus já estabeleceu a restauração. A restauração do povo de Deus, a nossa restauração, a restauração de nossa identidade como povo de Deus, já está garantida por Deus, por meio de sua aliança. É o que vemos no versículo 10 e 11, quando Neemias fala: lembra-te, Senhor, lembra-te do que disseste. Aqui Neemias está fazendo a mesma interjeição que Moisés fez no monte,
quando estava com Deus e Deus olha o pecado do seu povo e fala, esse povo não tem jeito. Eu vou acabar. Moisés vira para Deus e fala, Senhor, lembra-te da promessa que o Senhor fez para Abraão, lembra-te. Neemias e Moisés sabiam que Deus não havia se esquecido, ele não precisava ser lembrado. O que eles estão mostrando é que eles acreditavam na promessa, acreditavam que havia restauração para o povo de Deus, e eles se agarram de modo inimaginável. Neemias confia que Deus é fiel, porque Deus disse que é fiel. E ele clama a Deus, Senhor, hoje os teus servos te clamam. Hoje há aqui pessoas que querem obedecer à tua lei. Hoje há aqui pessoas que te servem. E por isso, Senhor, queremos fazer parte daquele povo que será agraciado pela aliança. Hoje, Senhor, há pessoas aqui que entenderam qual é a identidade do povo de Deus. Hoje há aqui pessoas que reconheceram a sua culpa e se arrependeram. E agora querem desfrutar da fidelidade de tua aliança. Se a fé de Neemias estava firme nas promessas de Deus, mesmo sem ver o cumprimento delas, quanto mais a nós, irmãos, que fomos agraciados pelo cumprimento da revelação em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala, próprio Cristo fala em Mateus 13:16, quando diz ao povo que está com ele, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vocês ouvis e não viram. Só há um povo de Deus, desde a antiguidade até o dia de hoje. Você faz parte do povo de Deus? Você conhece a identidade do povo de Deus pela palavra de Deus e não pelos seus achismos? Você consegue admitir que você tem errado? Que se há algo que está sendo contradizente com a identidade do povo de Deus é por sua culpa? Você se arrepende disso? Você se arrepende e se fortalece em saber que o Senhor vai fazer a restauração em sua vida? Irmãos, não importa quanto tempo de igreja você tem, se são 30 anos ou 30 segundos. Não importa se você é de uma família de nomes da igreja. Não importa, irmãos, se você nunca teve um membro de sua família em uma igreja. O povo de Deus é identificado pela identidade que Deus instituiu ao seu povo. Eu costumo dizer que em primeiro e último caso, o nosso relacionamento é entre nós e Deus. Não há pais para agradar, não há pastor para agradar, não há igreja para agradar. Em primeiro local, o nosso relacionamento como povo de Deus é entre nós e Deus. Não importa se você é jovem, se você é idoso, se você está na meia-idade, se você é criança. A identidade do povo de Deus já foi estabelecida. A identidade do povo de Deus já está estabelecida por Ele. E é irrevogável. Basta nós sabermos como estamos respondendo, se de forma condizente ou não. Neemias respondeu de uma forma condizente. Neemias respondeu na forma de arrependimento, de admitir os seus pecados, de conhecer que aquilo não se encaixava com a identidade do povo de Deus. E nós, irmãos, nossas atitudes têm sido condizentes com a do povo de Deus? Nossas atitudes poderiam se enquadrar na identidade do povo de Deus que foi estabelecida por Ele e não por achismos de nossa sociedade, de modernizações de um evangelho, como nós vimos aqui, self-service? Será que quando passamos por esse self-service pegamos todos os ingredientes da identidade de Deus? E se não fizermos isso, será que reconhecemos e voltamos e pedimos para que Deus nos ajude? Como tem sido a sua identidade? Como tem sido a sua identidade de Deus?
Será que é como o povo de Deus que está se encontrando agora em uma ruína? E vejam que a ruína não são os muros ou os portões. Na verdade, a ruína é o povo ter sido distanciado da identidade do povo de Deus. Como tem sido a sua identidade como povo de Deus? Da forma com que Deus instituiu ou da forma com que você montou? Um cardápio, uma receita nova. Neemias não queria isso. Neemias não queria ir para um outro lugar e construir uma nova cidade. Não queria refazer o conceito de identidade do povo de Deus. Neemias não pensou, vamos começar do zero. Não. Neemias quis voltar para o que já existia. Neemias já conhecia a história de seu povo, o povo de Deus. Neemias já conhecia as bonanças que ser povo de Deus acarretaria. E nós? Estamos procurando igrejas que cada vez mais oferecem formas diferentes de se pregar a palavra? Ou normalmente não se precisa pregar tanto a palavra? Será que estamos satisfeitos em ouvir um pastor bacana falar? Será que temos buscado a palavra de Deus? Voltando ao termo do alimento, fique se alimentando só aos domingos. Faça um desafio com você. Se alimente só aos domingos e não coma nada durante a semana. Terça-feira você já está cambaleando, desmaio. Fique, irmãos, se contentando com a palavra de Deus somente aos domingos, para ver como a sua ruína acontecerá. Não se contente com o domingo, irmãos. Aproveitem do domingo, mas não se contentem. Lembrem que a identidade do povo de Deus é construída por cada um de vocês. Em último caso, e em primeiro, o relacionamento entre você e Deus e a forma com que você responde a isso. E vimos que Neemias, agarrado à sua esperança, à sua felicidade de saber que se ele estiver de acordo com a identidade de Deus, Deus já lhe garantirá uma restauração. Neemias então não fica parado aguardando a restauração. Neemias age. E é fantástico ver como Deus responde àqueles que querem serem restaurados. É fantástico ver o contexto em que Deus responderá a Neemias. Neemias diz que era um copeiro do rei naquela época. E ser copeiro do rei tinha suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que você desfrutava de certas regalias. Você era um servo direto do rei, andava pelo palácio, tinha certas mordomias. A coisa negativa é que não era de bom tom se apresentar triste diante do rei. Os servos não poderiam se apresentar tristes diante do rei, porque isso seria uma afronta à benevolência do rei. Então todos os servos tinham que estar sempre rindo, sorrindo, quando estavam a serviço do rei. Nem que fosse para não morrer, mas teriam que estar lá, felizes. Mas Neemias não estava. Por quê? Ele já tinha certeza da restauração, mas ele estava impedido de agir. Ele ainda era um servo do rei. Neemias queria voltar para a sua terra, Neemias queria voltar para o seu povo, para ajudar na restauração. Então Neemias nos conta que teve um dia que ele não conseguiu. Passou-se em torno de 4 a 6 meses do tempo que ele começa essa narrativa até o momento em que ele se encontra com o rei. Ele não conseguiu esconder a sua tristeza. E o rei logo percebeu e disse: Neemias, por que você está assim? Eu sei que você não está doente. É alguma coisa de coração. E aí Neemias fez o quê? Sabe como que é, rei? Eu estou meio triste por causa de... Não. Neemias temeu profundamente, porque ele foi questionado pelo rei. E agora algo deveria sair da boca de Neemias. Alguma ação Neemias teria que tomar. Aí Neemias recorreu à sua oratória, recorreu à sua inteligência. Não foi? Não. Neemias tremeu nas bases e orou ao Deus do céu. Neemias buscou em Deus, porque sabia que a restauração vinha de Deus. Então Neemias responde: meu rei, como posso estar feliz se a minha cidade está toda destruída, onde meus pais estão sepultados? E explica ao rei. Então o rei pergunta: o que quer me pedir? Ele responde o que ele quer voltar.
e o rei atende de uma forma tão pronta que nem fala sim ou não. O rei já responde: quando é que você volta? Marcou um tempo e Neemias voltou. Deus respondeu à fé de Neemias de forma inimaginável. Se acompanharmos o versículo 2 ao 8, era impossível imaginar uma conversa entre um servo e o rei dessa forma. No versículo 2, Neemias fala: o rei disse. No 3, e lhe respondi. E no 4, disse-me o rei. E no 5, e disse eu ao rei. E no 6, então o rei me disse. E no 7, aí ele começa a ser mais abusado. E disse ao rei: me dê cartas. E o rei o dá. Deus responde de forma sobrenatural àqueles que buscam a sua restauração. E Neemias reconhece essa resposta, porque embora a conversa tenha sido dada entre Neemias e o rei, no final Neemias fala: tudo isso aconteceu porque a boa mão do meu Senhor era comigo. Irmãos, a identidade do povo de Deus é uma só. Avaliemos como temos respondido a essa identidade. Será que temos respondido de forma condizente? Ou temos respondido de forma contraditória? Essa é uma questão importante, porque se dizemos fazer parte do povo de Deus, as nossas ações devem buscar isso. Avaliem-se. Peçam a Deus para trabalhar em nossos corações, para que possamos ter a real consciência de como a sua identidade é, para que possamos admitir que somos nós os culpados pelo distanciamento dessa identidade. Busquemos o arrependimento com alegria, a certeza de saber que a restauração pertence ao Senhor, sua fidelidade. Se não fosse assim, irmãos, estaríamos perdidos. Se a nossa restauração não fosse pela fidelidade de Deus, nós não conseguiríamos tal coisa. E lembremos desses irmãos que creram, mesmo não vendo o cumprimento da promessa. E nos alegremos cada vez mais por sermos apresentados ao Filho de Deus, que foi encarnado, viveu, morreu e ressuscitou, para que este pecado que nos distancia de Deus pudesse ser perdoado. Será que você crê nesse Deus? Será que você faz realmente parte do povo de Deus, que acredita nessas verdades? Graças a Deus, nada do que eu disse aqui veio do meu coração. Veio da palavra de Deus, irmãos. Se você duvida, leia a palavra. Busque a palavra de Deus. Aprenda sobre Deus na forma com que Ele se revelou a nós. Idade não é resposta para isso. Jovens, busquem a palavra de Deus para se tornarem cada vez mais mulheres e homens tementes a Deus, que fazem realmente parte da identidade do povo de Deus. Nós, adultos, como temos caminhado a nossa vida? Temos o padrão correto da identidade do povo de Deus? Busquemos essa identidade, crendo que a restauração já nos foi garantida pelo sangue de Cristo. Cristo, o nosso Redentor, nos deu essa condição de fazermos parte do povo de Deus. Vamos gozar dessa identidade, agindo de forma que agrade ao nosso Deus e que Ele possa dizer: servo bom e fiel, você faz parte do meu povo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê o desejo, assim como de Neemias, de termos um reavivamento de nossa vida espiritual, baseados no reconhecimento da identidade do povo de Deus, da forma com que Ele instituiu. Que o Senhor nos abençoe.